Olá! Eu sou a Dalva, do canal Conquistando a Rica Web. Na live de hoje vamos comentar sobre os direitos que você precisa saber e desconhece. São direitos humanos, trabalhistas, religiosos, direitos de ir e vir, entre outros. Para participar desta live vou chamar o Richard. Obrigado, Dalva. Eu sou o Richard. É um grande prazer participar desta live com você, minha amiga Dalva, e com nossos amigos que estão assistindo, e que também vão comentar o que pensam destes direitos que muitas pessoas desconhecem. Aproveite, curte e se inscreva no canal e toque no sininho para que toda vez que fizermos um novo vídeo, notificaremos você, meu amigo e minha amiga, que precisa saber de seus direitos. Existem várias expressões usadas para denominar os direitos humanos, tais como direitos naturais, direitos individuais, direitos públicos subjetivos, liberdades fundamentais, liberdades públicas, direitos fundamentais do homem e direitos humanos fundamentais. Vamos dar início a esta live com os direitos humanos, pois várias pessoas desconhecem a realidade de seu valor. Os direitos humanos incluem o direito à opção, à opinião e expressão, o direito ao serviço e a comportamento, entre outros. Todos nós merecemos desfrutar destes direitos, sem discriminação. Agora vamos conhecer o Direito Internacional dos Direitos Humanos. O Direito Internacional dos Direitos Humanos estabelece as obrigações dos governos de concretizar de determinado modo ou de se abster de alguns atos, com o intuito de promover e assegurar a proteção dos direitos humanos e as liberdades fundamentais de indivíduos ou de grupos. Uma das grandes conquistas das Nações Unidas é a organização de um conselho abrangente de leis de direitos humanos, como a lei mundial e protegida internacionalmente, no qual todas as nações podem participar e ao qual todas as pessoas visam. As Nações Unidas definiram uma ampla escala de direitos internacionalmente aceites, incluindo direitos civis, culturais, econômicos, políticos e sociais. Também estabeleceu um aparato para promover e proteger esses direitos, e amparar os Estados a cumprirem as suas responsabilidades. O Conselho de Direitos Humanos elege em Assembleia Geral 18 membros para mandatos de 3 anos. As bases desse Conselho de Leis são a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotadas pela Assembleia Geral em 1945 e em 1948, respectivamente. Desde então, as Nações Unidas expandiram progressivamente a Lei de Direitos Humanos para abarcar padrões específicos para mulheres, crianças, pessoas com deficiência, minorias e outros grupos vulneráveis, que agora possuem direitos que os protegem da discriminação. Carta das Nações Unidas. Entrou em vigor a 24 de outubro de 1945, porém, foi assinada em São Francisco em 26 de junho de 1945, após o término da Conferência das Nações Unidas sobre Organização Internacional. Vamos verificar os objetivos das Cartas das Nações Unidas, visto que os governos, por intermédio de representantes reunidos na cidade de São Francisco, depois de exibirem seus plenos poderes, que foram achados em boa e devida forma, concordaram com a presente Carta das Nações Unidas e estabelecem, por meio dela, uma organização internacional que será conhecida pelo nome de Nações Unidas. Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, cuja sigla é DUDO, é um acontecimento na história dos direitos humanos. Redigida por representantes de diferentes origens legais e culturais de todas as regiões mundiais, a declaração foi proclamada.
e os seus 2 protocolos facultativos, sobre o processo de queixas e sobre a pena de morte, e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o seu protocolo facultativo, denominam a então conhecida de Carta Internacional de Direitos Humanos. Direitos econômicos, sociais e culturais. A Convenção Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais iniciou as atividades em 1976. Os direitos humanos que a Convenção visa promover e proteger incluem o direito a trabalhar em condições justas e favoráveis, o direito à proteção adequado e aos mais altos padrões atingíveis de bem-estar físico e mental, o direito à educação e a usufruir dos benefícios da liberdade cultural e do progresso científico. Neste evento de alto nível, como secretário-geral estava Antônio Guterres para a crise humanitária no Iêmen. Guterres estava acompanhado por Simona Sommaruga, vice-presidente do Conselho Federal da Suíça, Margot Wallström, ministra dos Negócios Estrangeiros da Suécia, e Mark Lowcock, subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários e coordenador de Socorro de Emergência, OSCHA, 2019. Direitos civis e políticos. A Convenção Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e o seu primeiro protocolo facultativo entraram em atividade em 1976. O segundo protocolo opcional foi ativado em 1989. A Convenção trabalha com direitos como a liberdade de movimento, a igualdade perante a lei, o direito a um julgamento justo e a suposição de inocência, liberdade de pensamento, consciência e religião, liberdade de opinião e expressão, de reunião pacífica, liberdade de associação, participação em assuntos públicos e eleições, e proteção dos direitos das minorias. A Convenção proíbe a privação arbitrária da vida, como a tortura, o tratamento ou punição cruel ou humilhante, a escravidão e o trabalho forçado, a prisão ou a detenção arbitrária, a interferência opcional na privacidade, a propaganda de guerra, a discriminação e contra a defesa do ódio racial ou religioso. Convenções sobre Direitos Humanos. É relacionado a uma quantidade de tratados internacionais de direitos humanos e outros equipamentos adotados. Desde 1945 espalharam a Lei do Direito Internacional dos Direitos Humanos, como a Convenção sobre Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, 1948. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, 1965, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, 1979, a Convenção sobre os Direitos da Criança, 1989, e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 2006, entre outros direitos humanos existentes. Conselho de Direitos Humanos. O Conselho de Direitos Humanos, estabelecido em 15 de março de 2006 pela Assembleia Geral e subordinado diretamente a esta, substituiu a Comissão de Direitos Humanos da ONU como principal órgão intergovernamental da ONU responsável pelos direitos humanos. O Conselho é composto por 47 representantes de Estados-membros, estando encarregados de fortalecer a promoção e a proteção dos direitos humanos em todo o mundo, expondo situações de violações de direitos humanos e fazendo recomendações sobre elas, inclusive respondendo a emergências de direitos humanos. A característica mais atualizada do Conselho de Direitos Humanos é a revisão periódica universal. Este instrumento único envolve uma revisão dos registros de direitos humanos de todos os 193 Estados-membros da ONU a cada 4 anos. A revisão é uma movimentação cooperativa, orientado pelo Estado, sob as manifestações do Conselho, que oferece a oportunidade para cada Estado apresentar as medidas redigidas e os desafios a serem concretizados para melhor ficar a situação dos direitos humanos no seu país e cumprir as suas obrigações internacionais.
A revisão é projetada para garantir a globalidade e a igualdade de tratamento para todos os países. Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos é o responsável máximo pelas atividades de direitos humanos da ONU. O Alto Comissário está com a missão para responder a graves violações dos direitos humanos e empreender ações preventivas. Cidadãos da República Democrática do Congo, RDC, foram expulsos do país. Desde abril de 2014, mais de 130 mil cidadãos foram expulsos da RDC. As expulsões formaram uma grave crise humanitária e havendo alegações de violações dos direitos humanos, segundo funcionários da ONU, maio 2014. O Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, ACNUDH, é o ponto que mira as atividades de direitos humanos das Nações Unidas. Este ponto serve como secretaria do Conselho de Direitos Humanos, dos órgãos dos tratados, comitês de especialistas que acompanham o cumprimento dos tratados e de outros órgãos de direitos humanos da ONU. Também realiza atividades de direitos humanos no seu âmbito. Na maior parte dos principais tratados de direitos humanos tem um órgão de supervisão que é responsável por examinar a implementação desses tratados pelos países que o aprovaram. As pessoas cujos direitos foram violados podem apresentar reclamações exatamente aos comitês que supervisionam os tratados de direitos humanos. Direitos humanos e o sistema das Nações Unidas. Os direitos humanos são um tema transversal em todas as políticas e programas da ONU nas principais áreas de paz e segurança, desenvolvimento, assistência humanitária e assuntos econômicos e sociais. Como resultado, praticamente todos os órgãos da ONU e as agências especializadas estão envolvidos na proteção dos direitos humanos. Alguns exemplos são o direito ao desenvolvimento, que está no centro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o direito à alimentação, defendido pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, direitos laborais definidos e protegidos pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, direitos à igualdade de gênero enunciada pela ONU Mulheres, os direitos das crianças, os direitos dos povos indígenas e os direitos das pessoas com deficiência. O Dia dos Direitos Humanos é comemorado no dia 10 de dezembro de todos os anos. Vocês viram quantos direitos que nós temos e que não sabíamos? Agora dê um joinha, se inscreva no canal e toque o sininho, assim sempre que tivermos um vídeo novo, notificaremos você. Até o próximo vídeo. Tchau, amigos. Gostei muito de sua participação, querido amigo e querida amiga. Até a próxima live.